Boa tarde. Nós estamos aqui para dar continuação das nossas palestras, que a minha intenção não é criticar pessoas, mas analisar e, com detalhes, explicar para todos como nós cristãos andamos nesta época, em pleno século XXI. Se nós temos semelhança com os cristãos dos primeiros séculos, ou nós praticamos a fé que o Cristo nos ensinou, e os apóstolos, e os padres apostólicos, ou estamos muito longe da fé da primeira igreja. E analisando tudo isso canonicamente, e mergulhando de um livro que a igreja tem, que se chama Pidalion, que é um regulamento canônico, onde todos podemos analisar o que relata este livro, que está dentro, como uma constituição de um país. Pidalio e Timon. Então, esta análise nos dá a oportunidade de acreditar e ter fé correta. Fundamental para um religioso é a fé. O que é a fé? A fé é uma ilusão? A fé é uma palavra vazia? A fé é uma que nós criamos esta palavra, tem valor, tem força, tem resultado a fé? Todos acreditam? Ou tem aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam? Pisti que apisti. Então, nós temos como cristãos acreditar o que o nosso Senhor deixou herança para todos nós. Isto é fundamental. Temos duas fontes. A fonte do Antigo Testamento e a fonte do Novo Testamento. Nos interessa mais o Novo Testamento que o Antigo Testamento. Por quê? Vamos analisar que conteúdo tem cada livro. A fé é pedra fundamental da vida? Claro. Se a criança não tem fé, que significa confiança, epistos em grego, não tem confiança nos pais, ela não vai crescer, ela não vai comer, ela não vai segurar a mão do pai ou da mãe, porque confiando no colo do pai está segura. Na esfera, na área científica, se um cientista não tem fé pelo outro que analisou uma coisa que ele dá continuação, nunca poderíamos concluir
uma pesquisa científica e acreditando no anterior trabalho do cientista, completa e avança. Então, é assunto de fé. Se ele começava do início as pesquisas, análises e todas estas, estas pesquisas, novamente, porque não aceitava as pesquisas do anterior cientista, então nunca chegávamos em um resultado e a tecnologia não tinha nenhum avanço. É fé. Na matemática agora. Na matemática é baseada de axioma. Axioma é de fé. Você analisa 1 e 1 faz 2. Isto é uma fé. Acreditas que é 1 e 1 faz 2, porque poderia fazer 1 e 1 colocado paralelamente, fazia 11. Então, fé por toda a natureza, os animais, as crianças, têm fé pelos pais, pelas mães que acompanham. Então, natureza, o ser humano, em todas as suas atividades, tem fé. Anda com a fé. Fé, então, é a pedra fundamental para que nós podemos ter um resultado positivo. Aquele que não acredita é bagunçado, faz bagunça. Aquele que não acredita, não aceita. Aquele que não acredita, não produz. Agora, o ser humano que é cristão, nós cristãos, temos que ter fé, então temos que ter fé. Ao contrário, aqueles que falam que são ateus. Em quem nós temos que ter fé? Em Deus. Nas palavras de Cristo. Nas vigachés, nas orientações dos santos padres. Temos que ter fé na Bíblia e temos que ter fé na Santa Tradição. Por quê a Santa Tradição? Porque a vida apostólica e metapostólica é a vida que nos conduz a Deus. São indicações, caminhos. Se nesses caminhos nós não podemos estar adentro na mente de Deus, não podemos. Ele se autorrevelou. Ele permitiu ser autorrevelado pelos caminhos estes. Primeiro pelos profetas, depois pelos santos, que a Santa Bíblia do Antigo Testamento relata, depois dos apóstolos, depois dos mártires e tudo isso. Os ateus, na realidade, não são ateus. Temos vários famosos que do início começavam com ateia, não acreditavam em nada, e no final da vida deles, que viram que era utopia, eles louvavam a Deus. O Giovanni Papini, o Renan, entre outros cientistas que eles eram praticamente ateus. Então, ateísmo não existe. Por que eles reclamam e proclamam
que são ateus. Por quê? Porque eles têm medo da crise. Eles têm medo de ser pegos fazendo coisas erradas. O ladrão não quer a lei. O que anda dentro da lei é tranquilo, não tem nenhum problema. Aquele que anda fora da lei tem medo, ele quer se isolar, se afastar, se esconder. Então, esta tática se chama Sturthocamilius tactici. Avestruz, quando ele corre e vê que não tem escapatória pelo animal, que seja leão, que seja pante, qualquer animal que ataca ele, que quer sarcófago, que quer comer, ele anda, quando vê que não tem mais fôlego para continuar, abre um buraco, coloca a cabeça dentro do buraco, e que como ele não vê o que vem, ele fica tranquilo. E aí vem o desastre. O animal ataca e come. Então, os ateus, como são cegos, eles têm esta tática. Porque querendo ou não querendo, Deus existe em toda parte. Dentro de você, fora de você, nos oceanos, no ar, na terra, nas flores, na natureza, no crescimento, em todo lugar, é a divina providência, a divina bondade que nos faz crescer. No Novo Testamento eu fiz uma pesquisa, a palavra fé, que significa confiança, se encontra mais ou menos 570 vezes. Imagina no Antigo Testamento. Então, é fundamental para o cristão a fé. Como é fundamental, tem que ser certa. Em que e como você está exercendo a sua fé. Temos que ser sérios. Pegar os caminhos que indica a Santa Bíblia, analisar e seguir. Se não combina com o seu quero, em primeiro lugar, para você ter fé, tem que isolar o seu ego, tem que isolar a sua mente. Não serve. Pode ser que a sua mente é transparente, luminosa, mas não serve. Tem que virar criança. Para começar devagar, entrar nos mistérios, entrar nos sacramentos de Deus, e aí, pouco a pouco, se revela a vontade de Deus, como um túnel. Do início, então, entramos num túnel, do início é um pouco escuro, estreito, e no final, quando vamos sair do outro lado, é a plena luz e o conhecimento, e aí vem a alegria. Para ser cristão, seguidor de Cristo, que é uma palavra que surgiu nos primeiros séculos, na Antioquia. Os seguidores de Cristo, eles falaram que são cristãos. E este apelido, esta palavra, era meio diminutiva. Eles, com ironia, falavam os idólatras para os
cristãos. Mas para nós é muito orgulho. Então, que vamos ganhar com a fé? Em primeiro lugar, por quê? O ser humano coloca a ganância em primeiro lugar. E não está bem. Queremos ganhar. O que queremos ganhar? Queremos ganhar a proteção divina. Queremos ganhar a iluminação do Espírito Santo. Queremos ganhar o conhecimento, o máximo possível o conhecimento. Conhecimento de Deus é aquele que permite a ele, e no final da prática, porque fé, só palavra, não funciona. 1000 vezes aqui dentro da Santa Bíblia está falando todos. Os apóstolos, João, Marcos, Mateus, Lucas, as cartas do apóstolo Pablo, o João do Apocalipse, a fé cega. Sem obras, não é fé. A fé significa acredito em Deus e confio em Deus, significa que me entrego a minha pessoa, a mim, entrego para o colo de Deus. Com olhos fechados. Se você quer um milagre na sua vida, que todos nós queremos milagres, então tem que ter confiança cega. Cega por sua parte. Sem provocar Deus. Nós somos dignos para provocar Deus. Mas Ele, por plena misericórdia e por pleno amor, se auto-revela. E neste ponto, nós, quando é por Deus, conhecemos que esta voz não é do adversário, do Satanás, é a voz de Deus que nos ensina. E a maior e melhor segurança é ler, analisar a Santa Bíblia, e quando você, com certeza, tem dificuldades, chegas em um lugar onde tem cruzadas, você tem que procurar ajuda espiritual, que é o seu pai espiritual, o seu bispo, o seu padre. Porque ninguém nasceu com conhecimento. O conhecimento é uma fruta que se consome devagar, e você descobre o valor desse conhecimento. Então, se a fé de qualquer cristão está sem obras, que não estou falando obras beneficentes, filantropia, obras. O seu irmão, você viu que existe uma injustiça. Você tem que tomar decisão. Você viu que é uma prática que acontece que não é seguinte às regras de Deus. Você tem que tomar por a frente, tomar decisão. Não podemos ser patéticos. Não podemos deixar ser em cima do muro, e não podemos ser apáticos. O cristão homologa. Uma outra palavra do cristianismo, homologia. Milhares de santos mártires são homologites. Por quê? Porque eles homologam a fé com alegria, com coragem. Quando você escuta que blasfemam o seu Deus, o seu Cristo,
que derramou o sangue em cima da cruz a favor de você, a favor da salvação tua. E não tomas nenhuma decisão dessa ser blasfemado, você é cúmplice. É um pecado que você está assumindo. Quando eu escuto qualquer um que ironiza a minha fé, eu pego ele e falo, vem aqui, amigo, irmão, entre aspas, irmão. Por que você está blasfemando? O Cristo, o apóstolo Paulo, que era um criminoso, que pelo fanatismo judaico ele perseguia os cristãos, quando o Cristo apareceu na vida dele, caiu do cavalo, ele falou, Saul, por que estás perseguido? Era uma pergunta do Cristo, assim, legal, séria, justa. Por quê? Porque os cristãos divulgam e praticam o bem. Se nós beneficiamos a humanidade, significa que estamos adentro do espírito cristão. Nós não podemos servir dois senhores. Não podemos servir o Senhor que é o nosso egoísmo, que é o nosso lucro, e como o apóstolo Pedro, e o outro louvar a Deus. O apóstolo Pedro, na primeira epístola dele, primeira de Pedro, no versículo 5, ele relata, e vocês todos podem ler tudo isso, cada um na sua Bíblia, ele relata que nós temos que buscar os céus pela fé, pela nossa fé, nós vamos adquirir o paraíso e nós vamos adquirir também a paz e vamos adquirir pela força de Deus, vamos ser guiados como escoltados pela divina graça e vamos adquirir a nossa salvação. A fé, então, tem um objetivo. Fazer você, o seu irmão, o seu próximo, o que você ama, qual é a sua, obrigatoriamente, a sua dinâmica. Fazer ele chegar na salvação. Nem as igrejas, nem o sacerdócio, nem o episcopado, em geral o sacerdócio, nem as divulgações quirúrgicas não têm outro objetivo. Divulgar e conseguir a salvação do seu irmão. Porque afora de esta meta, afora de este trabalho, não tem salvação. Você não convoca, a igreja não convoca o ser humano chegar na igreja para fofocar. Não é um encontro de uma obra social que nós temos muito tempo que não vê. As igrejas, a maioria das igrejas, viram um centro de encontro. Não é uma participação na liturgia. Você participas, não participas só pela boca. Algumas igrejas, a igreja ortodoxa não tem esta costume.
tem dedicados cantores, porque são muito, os cânticos que nós fazemos são especializados, são muito profundos, muito teológicos, e como o apóstolo Paulo proíbe fazer vozes desafiados dentro da igreja, então a igreja ortodoxa organiza os hinos. Não deixa solto cada um cantar do jeito que quer e tudo isso, mas todos os fiéis participam neste sacramento, faz parte. Por isso, aqueles que não sabem, aqueles que sabem, falamos para aqueles que não sabem. O ortodoxo sacerdote não pode realizar uma liturgia, como os católicos falam, missa, sozinho. Eu não posso fazer Eucaristia para mim mesmo, se não tenho um fiel. Em comunidade, tem que ser a igreja, que uma pessoa representa a comunidade, então tem que ter mais que o celebrante, mais uma pessoa para realizar liturgia. Estou em um lugar muito afastado, não tem igreja ortodoxa, não tem nada. O que eu posso? Eu sou bispo. Eu tenho o pleno sacerdócio. Posso realizar uma liturgia para mim mesmo quando eu estou sozinho? Não. Por isso, tem que procurar uma próxima paróquia, igreja, uma outra pessoa convertida para realizar a liturgia. Isto significa que o cristianismo está feito e divulga a totalidade da igreja em comunidade. A igreja que realiza o padre sozinho, faz a missa e toma, não tem comunicação com a igreja. Ele tem só comunicação com ele mesmo. E não pode. É proibido pelos cânones. Que todos, romanos e ortodoxos e gregos, na época da pentarquia, ensinamos todos os 7 concílios ecumênicos. Então, caros irmãos, a fé é fundamental objeto, veículo, para nos guiar na avenida que chega até o trono de Deus. Fé que não pode ser, tem que ser inabalável e tem que ser absoluta. É a primeira pedra fundamental do cristianismo. Eu vou parar aqui para continuar domingo que vem e, com essa maneira, pouco a pouco, analisando livros canônicos, analisando Bíblia, analisando Santa Tradição, concluímos o que é o cristianismo em totalidade, o que deve fazer o atual cristão. E depois vamos entrar nas diferenças, por que aconteceram, que tem razão, que não tem razão, e como deveria ser, espelhando todas estas diferenças no único espelho, que é o Cristo, a Bíblia e a Santa Tradição. Para aqueles que negam, que acreditam mono na Bíblia, que são muito enganados. Por quê?
o Novo Testamento, nos primeiros 3 séculos, era tradição. Era divulgado pela boca. Não era escrito nada. Depois foi escrito e depois foi divulgado e juntaram todas as cartas em um só cânon, que é o cânon da Bíblia, do Novo Testamento. Que Deus abençoe.